Mas assim, a pergunta que não quer calar, nesses 10 meses, será que a gente pensou em desistir, largar tudo e voltar pro Brasil? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Riane. E eu me chamo Lauro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os nossos 10 meses morando aqui em Portugal. No dia 5 de junho, fez 10 meses que a gente tá morando aqui em Portugal e a gente vai compartilhar com vocês um pouco de como é que foram aí esses 10 meses. Os perrengues, as felicidades, as coisas boas, as surpresas e assim por diante. As conquistas, né, que a gente Também, teve. exatamente. As dores de cabeça, enfim. Então vamos falar sobre isso, né? Sobre 10 meses aqui em Portugal, no nosso ponto de vista. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre os nossos 10 meses morando aqui em Portugal. Se você quiser saber aí o porquê, né, da gente ter vindo para Portugal, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o primeiro vídeo do nosso canal, que é onde a gente conta aí o porquê que nós resolvemos vir morar em Portugal. Exatamente. Clica no link lá e assiste para vocês verem quais foram os motivos que nos trouxeram para cá. Isso. Então, assim, lá tem o porquê, né? Agora, nesse vídeo, a nossa ideia é falar um pouquinho de como foi esse período. Então, a gente chegou em Portugal no dia 5 de agosto de 2022. A gente desceu em Lisboa. Sim, né? Estamos em Lisboa. Quando a gente chegou lá, foi assim, foi aquela sensação mesmo de, poxa vida, tudo que a gente pesquisou, planejou, né? Aquela primeira olhada pro lado de fora do aeroporto, foi bacana, né? Foi aquele impacto, né? Foi impactante. Estamos realmente na Europa, estamos em Portugal, né? Realmente Exatamente. o sonho... Começou. Né? Começou, exatamente. E aquela expectativa boa, expectativa boa, exatamente. E todas as expectativas positivas desde o começo, sabendo que teríamos também dificuldades a enfrentar. Foi, a gente tirou uma foto na frente do aeroporto. Vou ver se eu consigo deixar ela aqui. Olha ela aqui. A gente tirou uma foto na frente do aeroporto, que era uma coisa que a gente queria, né? Era a nossa meta, assim, de chegar lá, a gente vai tirar uma foto na frente do aeroporto, eu, o Laura e a Fete. Então, assim, foi um primeiro momento muito gostoso mesmo. A gente chegou e ficou 15 dias, foi 15? Foi Não, 10 dias. 10 dias em Lisboa, que era onde estava nosso hotel. Isso. Então a gente estava com um hotel por Lisboa. A verdade, nós já viemos com a ideia de tirar esse período para descanso, que nós vimos de trabalho, né? Algumas mudanças também de rotina nossa lá, então a gente aproveitou esses 10 dias realmente para passear, conhecer os pontos turísticos de Lisboa, entender um pouco da questão de arrendamento. A gente já começou a pesquisar alguma coisa enquanto estava lá. Só que a gente não veio assim com nada definido. A nossa ideia era, nesse período, buscar o arrendamento definitivo. Então, assim, a gente ficou esse primeiro momento em Lisboa, conheceu tudo por lá. E a gente tinha algo mais ou menos arranjado, para né? dar continuidade depois de pra Lisboa. Vir pro norte. A gente tinha algo mais ou menos arranjado. Só que, assim, o perrengue já começou ali nos primeiros 10 dias. Exatamente. Nos primeiros 10 dias já começou o perrengue. Com 7 dias, mais ou menos, nós fomos confirmar a situação da nossa continuidade em outro local e, infelizmente, aconteceu um imprevisto, nós não pudemos ir para lá. A gente calculava mais ou menos ficar ali umas 2 semanas, uns 15 dias que era, nesse lugar. A gente achou assim, que na época, né, gente, hoje já não dá para fazer dessa forma, né? Talvez nem quando a gente veio, a gente deveria ter feito dessa forma, né? Exato. Mas, na época, se tudo tivesse corrido bem, daria. A nossa ideia era essa, com 2 semanas a gente vai conseguir encontrar alguma coisa nossa e também, se não for 2 semanas, a gente tem aí uma folga maior para poder procurar, com calma, né? Sem precisar ficar pagando aí hotel ou hostel ou o que fosse. Porque era justamente, era uma situação 0800. Era uma situação 0800. Então, assim, como a situação não concretizou, a gente já começou o perrengue ali. Aí foi o Lauro correr atrás, ainda em Lisboa, de algum local para que a gente pudesse vir para o norte, que era a nossa ideia inicial, né? Vir para a região norte. Como eu vim estudar aqui na ponta do país, que é em Viana do Castelo, mais especificamente em Valença, então a nossa ideia era vir o máximo aqui para cima. Então foi o foco de onde a gente começou a pesquisar. E nisso passou aí um dia, outro dia a gente em Lisboa, o Lauro encontrou uma solução. Exato. A Riane conseguiu uma hospedagem, já estava garantida,
só que não ficava tão aqui para cima. E nem tão em conta, né? Porque era uma hospedagem num hotel, era outro hotel. Né? E em Guimarães, não é? Exatamente, em Guimarães. Porque o outro desafio era conseguir algum lugar aqui para cima que aceitasse pet. É verdade. Que nem todos os hotéis aceitam. É verdade. Então nós conseguimos, a Riane já deixou esse reservado, qualquer coisa a gente vai até Guimarães. Era um plano B. Era o plano B, mas vamos conseguir alguma coisa que fosse mais próxima de Viana do Castelo. Exato. E uma amizade daqui, uma amizade dali, um contato aqui, um contato ali, uma amiga, olha, eu consegui um quarto para vocês. Tem uma amiga minha que está disposta a ceder um quarto para vocês. Sim. Aonde? Próximo de Viana do Castelo. Ótimo, vamos subir para lá. Foi em Viana, na verdade, né? Foi em Viana do Castelo, exatamente. Foi em Viana do Castelo, então a gente conseguiu entrar para um quarto. Gente, depois a gente vai... Eu acho que vale um vídeo só sobre a experiência de morar em um quarto, numa casa compartilhada. Foi a melhor das experiências? Não foi. Não. Não foi. Não. Não foi porque você tem os seus hábitos, você tem os seus costumes, e quando você está num quarto compartilhado, o nome já diz, você compartilha os outros espaços com outras pessoas. Cozinha, banheiro, sala, e você acaba não tendo aquela liberdade, aquela privacidade, né, que você gostaria de ter. E às vezes você não tem essa liberdade, essa tranquilidade nem no seu quarto. Porque enquanto você está no seu quarto, a vida continua. A casa continua. tá ali bombando, e barulho, e bate na porta. Então, assim, foi uma experiência, assim, muito, para nós, pessoalmente, não foi uma experiência muito agradável. Tem gente que se adapta bem. Não, tem gente que se dá super bem em casa compartilhada, faz altas amizades, né? E faz um super networking ali, e lida, e fica anos vivendo dessa forma. Até prefere. Até prefere. Economiza, de certa forma. Mas, assim, para nós, na nossa configuração, assim, né, não foi uma experiência agradável de jeito nenhum. Uma situação de boa vontade, oferecida. Sim, tudo, né, a gente é muito grato por esse lado, exatamente, né, porque quebrou um super galho nosso. Trouxe a gente mais para perto de Viana, no momento que a gente necessitava, mas assim, e virou uma história para contar, e não é a melhor das histórias, porque para nós não foi uma experiência muito agradável a gente ter que dividir aí banheiro, por exemplo, com sei lá mais quantas pessoas. 7 pessoas. Sabe? E, tipo, tem gente no banheiro, enfim. Gente, eu vou, quando eu achar que devo, fazer um vídeo só sobre essa experiência de morar num quarto, porque, assim, eu acho que rende um vídeo inteiro só falando sobre isso. Agora, assim, quer saber mais sobre essa situação do quarto? Deixa aqui nos comentários. Fala mais sobre a experiência no quarto, morando em quarto. E se você viria também nessa configuração aí de ter que vir como um casal, no nosso caso foi um casal, morar num quarto. E aí começou a saga de procurar o arrendamento. Exatamente. E ali a gente começou a busca, né? Que a gente ia fazer na opção A, e a gente começou a fazer a busca ali mesmo no quarto. E começamos a pesquisa. E foi aquela dificuldade. Aí onde vem, às vezes, você já começar a fazer amizades, participar de grupos, conhecer pessoas, o network. É fundamental. Um amigo, e a gente conversando pelo Facebook, trocando ideia, nem se conhece. Até hoje a gente não se conhece pessoalmente, né? E naquele meio tempo eu falei com ele, rapaz, eu tô com uma dificuldade, preciso arrumar arrendamento, preciso arrumar um apartamento, um T0, um T1. E ele falou, olha, eu tô num grupo de Facebook que por ali eu consegui, eu vou te adicionar lá. Eu entrei no grupo, a primeira postagem que eu vi, já me apaixonei. Apartamento, e numa das fotos do apartamento tinha uma pet, um cachorrinho em cima do sofá. Falei, opa, é esse. Aceita pet, né? Exatamente. Aceita pet. Deve aceitar pet, tem um cachorro no sofá. E isso pra gente era uma coisa importante, porque a gente esbarra muito nessa dificuldade, né? De quando fala, temos um pet. Então, assim, isso já foi meio caminho andado. Meio caminho andado, exatamente. Então eu comecei a conversar, tava para arrendar realmente. E nisso a gente lá no quarto. Cada dia parecia... Gente, sinceramente, assim, a gente ficou no quarto 2 semanas. Foram 2 semanas. Cravadas. Exatamente. A sensação que eu tenho quando eu conto a história da experiência de viver num quarto, parece que eu fiquei, sei lá, 1 mês. 1 mês morando num quarto. De tanta coisa que a gente viu e viveu e sentiu morando dentro de um quarto, numa casa compartilhada, parece que foi muito tempo. Mas assim, era todo dia aquele desespero, aquela busca mesmo por algo nosso, sabe? Por algo que a gente... o nosso cantinho, né? E aí a gente então conseguiu vir aqui para conversar com os senhorios.
E eles gostaram da gente, a gente gostou demais deles. A gente na época não trouxe a Fete, não, né? Não, falamos dela, mas ela ficou Mostramos porque fotos, nós tivemos tal. que vir de comboio, não sabíamos nem comboio. se podia transportar, vindo no comboio com a gente. E aí, assim, a gente acabou por fechar, então, né, o contrato de arrendamento com eles e conseguimos arrendar o nosso apartamento. Estamos nele até hoje. Exato. Aquela sensação, né, de pronto, agora a vida vai andar, agora a gente vai começar a entrar numa rotina nova, né? Vamos começar a colocar as coisas na medida do possível no nosso ritmo, né? Pensar já no carro. Pensar no carro, porque a gente ainda não tinha o nosso carro, né? Tava aí quase um mês aqui, né? Isso. E aí a gente ainda não tinha o carro. Então era nosso próximo passo, buscar nosso carro. E foi mais uma conquista que a gente teve. A nossa primeira conquista, vamos colocar assim, foi comprar o nosso carro. Né? Nós ficamos um mês sem carro, como a nossa movimentação era muito próxima daqui para tudo, um amigo nos ofereceu um carro. E, assim, foi uma coisa também que nos surpreendeu muito, emocionou muito, porque ele estava acompanhando a correria do compra o carro, ele tinha levado para ver alguns carros e nós vimos que não estava muito bom. E, do nada, ele liga um dia e perguntou, já conseguiu? Não consegui ainda. Eu tenho um carro para te emprestar. Foi. E, assim, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção de forma positiva, porque, assim, poxa vida, a gente não nos conhecia nem há um mês e ele emprestou um dos carros dele pra gente. E sabendo até que nós precisávamos fazer uma viagem daqui até Lisboa. Né? Então foi tudo no carro dele naquele primeiro momento, tudo num carro emprestado. Exato. Isso deixou a gente, assim, muito comovido, de fato, né? A gente ficou assim, meu Deus, gente, no Brasil a gente não faria uma coisa dessas, não é muito comum da gente, assim, sei lá. Da gente, eu digo nós, né? Nós dois. Não vou generalizar também, mas tipo assim, de pegar e querer emprestar seu carro pra outra pessoa, Exato. assim, que não é nem seu familiar, né? Às vezes você emprestar o carro pra um parente é uma coisa. Mas uma pessoa que você não conhece. Exatamente. E a gente ficou assim muito agradecido, né? Ajudou muito a gente naquele primeiro momento. E depois muito bom, foi. Inclusive ajudou na correria de até em outras cidades pra ver alguns carros que a gente conseguiu comprar o carro. E a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro aqui também. Foi uma conquista muito boa para nós, nosso vermelhinho. Tem vídeo no canal aqui mostrando o nosso carro, né? Um vídeo que a gente mostra aí um dia que a gente foi lavar o nosso carro. Nós não fizemos um vídeo específico sobre o carro. O vermelhinho, né? Mas se você quiser conhecer o carro que a gente tem, tá aqui num dos vídeos aqui do canal também. Passa lá depois e confere. E foi nesse momento também, né, da nossa chegada mais para o norte, que houve uma mudança de estação. Então foi nossa primeira experiência com o inverno de Portugal. O inverno de Portugal, e foi algo a se destacar, né? Impactou porque no outono aqui, nós dois já achávamos que já estávamos no inverno. 14 graus, 13 graus, né? Que na nossa região lá é o inverno. O inverno para nós é isso, 14, 10. Fica nisso, né? Muito frio, 10 graus. E aqui, assim, no outono pra gente já parecia que era o inverno. Já tava um frio. A gente já desesperado, sentindo frio e era muito legal ouvir os moradores aqui. Não, mas tá fresco. Né? Falar que tá fresco. E a gente falava assim, meu Deus do céu. Então imagina o que não vem por aí. A gente ficou assim uns 3 meses, literalmente, era meia e calça de moletom. O tempo todo. A roupa era essa. Na verdade, roupa de frio no outono, porque a gente já estava sentindo o inverno. E assim, a casa que a gente tá, o apartamento, ele não é aquele apartamento preparado para o inverno, mas ele aguenta bem. Então a gente não... Bastante. Eu acredito que a gente não sofreu tanto, né? A gente às vezes vê relatos de pessoas que dizem, né, que a casa é muito fria, e a casa aqui não era muito fria, apesar de ter sentido um pouco o impacto, sim, porque choveu muito. E a gente, apesar de ter o esquentador, a gente segurou até o último momento para não precisar mexer com o esquentador. Exato. Porque diziam que consome muito, que aumentava muito. Alguns falavam de 50, outros de 100, alguns até de 200 euros a mais na conta, devido a essa questão do inverno. Isso assustou porque a gente não tinha essa dimensão, quanto que nós vamos gastar. Né? E foi também nesse período que a gente teve a oportunidade, foi um sonho que eu realizei de ver a neve. Sim, exato. Foi no inverno. Na Serra da Estrela. Em janeiro a gente esperou o inverno ficar bem bravo, bem forte, e a gente conseguiu viver essa experiência e realizar esse sonho também de ver a neve.
Pra mim foi algo inesquecível, nunca vou esquecer. Também tem vídeo aqui no canal, a gente fez um vídeo mostrando como é que foi. Da gente visitando a Serra da Estrela. Se você ainda não viu, ficou bem legal o vídeo. Então pra nós foi uma experiência bem bacana. Agora sim, nesse meio tempo, nesses 10 meses que a gente tá aqui, qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que assim, o fato de ter saído de onde nós estamos acostumados, né? E ir para um lugar novo, onde a gente não conhece nada, também não conhece ninguém, isso cria um impacto, Quando você pensa, preciso disso, preciso daquilo, coisas que lá na nossa cidade eu já tinha no celular, o número, já ligava, já resolvia. Porque o Lauro era como se fosse um vereador, assim, eu pensava assim, eu via ele como se fosse um vereador, porque sabe aquela pessoa que conhece todo mundo conhece ele? Pelo menos na região ali, na localidade, então eu imagino que deve ter sido mesmo impactante, assim, sair de um cenário onde você conhece todo mundo te conhece, se você precisar de alguma coisa, você lembra de um, de outro, e vai nessa pessoa, essa pessoa te ajuda, e chegar num lugar em que você não conhece nada. Nem ninguém, você literalmente não sabe onde é a farmácia, e tem que começar a descobrir isso do zero. Exato. O idioma também impacta um pouco, né? Todo mundo fala, vou para Portugal porque é mais fácil. É menos difícil, verdade. Porque existem termos que nós não usamos no Brasil, existem palavras que têm significados diferentes. Exatamente. De fato tem isso aqui, né? Por exemplo, a região norte tem um jeito de falar, a região centro do país tem um jeito de falar e a região sul tem outro. E sim, para alguns, gente, o idioma pode acabar realmente sendo uma dificuldade maior, principalmente se você trabalha aí lidando com o público e tudo mais. Que inclusive foi o que passou a acontecer com você depois de certo tempo, que você voltou a trabalhar. Eu fui pro mercado de trabalho de Portugal, né? Entrou no mercado de trabalho em casa, home office. Né? E, gente, a gente vai fazer um vídeo também falando só sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal e mais especificamente na área do Lauro, que é a área comercial. Então, se você tem alguma curiosidade, fica ligado aí que a gente tá realmente com a intenção, já tá no nosso roteiro aí, montar um vídeo especificamente sobre isso e trazendo também outros exemplos, né? De outras áreas também que você pode trabalhar, né? Ou, sei lá, pensar em explorar aqui em Portugal. Mas assim, a pergunta que não quer calar, nesses 10 meses, será que a gente pensou em desistir, largar tudo e voltar pro Brasil? Você. Então, teve momentos que sim. Teve momentos que, devido a alguns perrengues, algumas dificuldades, alguns dias de inverno, batia aquela questão, poxa, voltar é uma opção. E assim, é interessante a gente poder contar o nosso relato, porque, por exemplo, ele teve em alguns momentos aquela vontade de voltar. Eu já não tive, né? Não passava pela minha cabeça essa questão de voltar. Apesar de ter, em alguns momentos, ficado bem desanimada, né? Bem triste, né? De ter aqueles altos e baixos, mas assim, não era uma questão para mim voltar. Então era bom porque assim, eu podia, nesses momentos que ele estava desanimado, querendo retornar, eu falava, não, vamos ficar, vamos continuar, vamos persistir. E aí um ia lá e puxava o outro, né? No momento que o outro estava precisando. Isso é importante estar muito claro, porque a gente sabia que a gente ia passar por algumas dificuldades, mas na hora que as dificuldades vêm, às vezes você não está muito preparado para aguentá-las, mas acaba tendo que aprender a estar preparado. Num geral, assim, né, num apanhado geral, esses 10 meses, para mim, foram muito positivos, apesar dos perrengues, né? Com certeza. A experiência e a vivência que a gente teve aqui em 10 meses foi muito enriquecedora em comparação com todo o tempo que a gente tem de casado, eu diria. Verdade, né? Coisas que a gente não conseguia desfrutar, né? Realizar. Por falta de tempo, por falta de recurso. Sim. E aqui as coisas são muito perto. Distância, né? Exatamente. A distância ajuda muito. É fantástico. A gente está em Viana do Castelo, ao Porto, 1 hora. Braga, que tem vários lugares interessantes, vários brasileiros também, 40 e poucos minutos, 50 minutos. Então, assim, é muito fácil se locomover aqui, as distâncias são curtas. Sim, a imersão cultural que a gente teve aqui também é algo que é muito positivo nesses 10 meses, né? Coisas que a gente conheceu, lugares que a gente visitou. Que a gente via nos livros de história, ouvia falar, e nós tivemos a oportunidade de estar
em sítios, lugares aqui que fizeram parte da história. A gente conheceu muralhas, castelos, enfim, bebidas típicas e tal. Então, assim, eu acho que toda essa experiência que a gente adquiriu foi muito positiva para esses 10 meses. A intenção agora é completar 1 ano, completar 2, 3... Você vê, faltam 2 meses pra gente completar um ano e até lá muita coisa ainda pode acontecer, tem muitas novidades, né, que a gente pensa em implementar. A gente fez um canal pro YouTube que era um sonho que eu tinha também, né, uma vontade que estava engavetada de começar um canal e a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, né. Então, assim, tá sendo uma experiência muito bacana, muito enriquecedora mesmo nesses 10 meses. Com certeza. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo com a gente. Eu espero muito que você tenha gostado, que de certa forma tenha te ajudado, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo com a intenção de vir morar aqui em Portugal, eu espero que nosso relato tenha te ajudado. E se não é essa a sua intenção, se você caiu de paraquedas nesse vídeo também, seja muito bem-vindo ao canal. Exato. E quero te lembrar então de fazer o quê? Se inscrever no canal. Exatamente, se inscreve no canal, se você gostou deixa o like. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final desse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.